Oi, criançada! Maurício! Nossa, que surpresa agradável! É mesmo? Mas o que você está fazendo aqui? Ô, Magali, mas que pergunta mais mal educada. O Maurício está aqui por quê? Por que você está aqui, hein? Sabe o que é, o Cascão? Eu gravei umas historinhas das lendas brasileiras e eu quero mostrar pra vocês. Historinhas! Oba! E vem cá, Maurício. Essas historinhas de lendas brasileiras são legais? São legais. Não, são legais, Cebolinha, são legais. São histórias criadas pelo povo e eu vou aproveitar entre uma história e outra. Eu vou explicando pra vocês como é que elas foram criadas, como elas se espalharam e por que elas viraram lendas. Maravilha! Puxa, pelo jeito essa sua visita aqui vai ser muito divertida. E qual vai ser a primeira história? Que tal a lenda do Boitatá? Boitatá? Tá. Então tá. Há muitos anos, numa grande floresta, diversas espécies de animais viviam muito felizes. Mas, devido a mudanças climáticas, o céu de repente escureceu. O sol sumiu e, sem saberem quando era noite, quando era dia, as estrelas e a lua também não apareciam mais. Em seguida, começou a chover sem parar. Não demorou para as casas, os campos serem inundados. E naquela escuridão ninguém enxergava nada, e só dava para ouvir a barulheira dos animais e das pessoas tentando encontrar um lugar alto e seguro para se proteger. Vamos subir naquele morro! Não para de chover! A gente tem que fugir dessa chuva! Vamos logo! Enquanto a tempestade terrível ameaçava todas as espécies da floresta, Boitatá, uma cobra para lá desperta, encontrou seu refúgio num buraco que ficava no alto de uma montanha. Acomodou-se e, como não tinha outra alternativa, durante o longo período que durou o dilúvio, permaneceu por lá dormindo. Vários dias depois, quando despertou, Boitatá percebeu que a água já estava baixando e que o sol estava nascendo e que aos poucos o céu começava a clarear novamente. Para sua surpresa, por ter ficado tanto tempo no escuro, não conseguia enxergar muito bem na claridade. Então arregalou bem os olhos e permaneceu assim até o sol se pôr durante todos os dias seguintes. A cada dia que passava, os olhos do Boitatá absorviam mais e mais a luz do sol. Como sua pele era muito fina, a grande quantidade de luz deixou o corpo da grande serpente cada vez mais luminoso. Assim, ao arrastar-se pelos campos, parecia um facho de fogo correndo de um lado para o outro da mata. E percebeu que tudo estava devastado, feio e sujo. Como era preciso revitalizar a floresta, Boitatá e todos os outros animais trataram de unir suas forças. Pássaros, onças, macacos começaram a trabalhar juntos, plantando diversas espécies de árvores e plantas para recuperarem a mata. Após alguns anos, depois de muito trabalho, finalmente veio a recompensa. Lindas flores, grandes árvores já podiam ser novamente admiradas pelos animais da floresta. Com a natureza recuperada, Boitatá já pensava em descansar quando foi surpreendido com a chegada de uma onça. Ela veio avisá-lo sobre desmatadores irresponsáveis que estavam cortando, queimando e roubando muitas árvores e plantas. O Boitatá ficou louco de raiva. Correu para o local do desmatamento e viu algumas pessoas agredindo o meio ambiente. Revoltado, começou a pensar em como aquela ação inconsequente poderia provocar a extinção de diversas espécies de animais e plantas. Sem contar os gases que deixavam o ar com um cheiro horrível. Enquanto imaginava a consequência daquele ato para o mundo, Boitatá foi ficando cada vez mais nervoso. E a chama de luz que havia dentro do seu corpo foi aumentando, até transformá-lo em uma grande serpente de fogo encantada. Boitatá então saiu correndo atrás dos criminosos, prometendo colocar fogo em quem devastasse as matas daquele dia em diante. Assustados, os homens que cortavam as árvores saíram em disparada, nem olharam para trás. E a partir desse dia, Boitatá ficou conhecido como o guardião da floresta e protetor da fauna e da flora. E até hoje ajuda a evitar a derrubada de árvores, vigiando as matas brasileiras durante o dia e iluminando-as durante a noite.
E aí, gostaram? Eu gostei. E olha, seria muito bom se o Boitatá aparecesse hoje para alguns desmatadores que estão acabando com nossas florestas. Também acho. Só que se eu fosse o Boitatá, eu mudaria o nome para Cobra Bra. Mas é claro, é cobra! Ô, Maurício, essas lendas brasileiras são todas histórias de terror? De terror? Como assim, Cascão? Ah, uma história com tanta chuva assim só pode ser de terror. Ô Maurício, e essas lendas eram todas feitas num lugar só? Não, Chico. Cada região, cada comunidade, cada tribo tinha sua história, suas historinhas, suas lendas. Daí, um índio, um habitante de uma região, um viajante, levava uma história de um lugar para outro e essas lendas então se espalhavam, né? Legal, Maurício. Mas agora vamos ouvir uma história de um personagem que eu sei que vocês todos conhecem muito bem. E qual é esse personagem? O lobisomem! Em uma cidade do interior do Brasil, morava um casal que, depois de ter 7 meninas, finalmente viu nascer um menino na família. Foi uma alegria só. Mas o garoto era pálido, tinha os olhos fundos, orelhas compridas. Por isso logo virou motivo de comentário dos vizinhos. Alguns diziam que ele era muito feio, outros achavam que ele era apenas meio esquisito. Mas com o tempo, as pessoas foram se acostumando com a sua aparência, com seu aspecto sombrio. Quando a data do 13º aniversário do garoto estava chegando, uma das suas 7 irmãs resolveu contar a ele a história que assombrava a família desde o seu nascimento. E começou. Querido irmãozinho, você já ouviu falar em lobisomem? Sim, é um homem que vira lobo. Ah, os meus amigos já viram e disseram que ele é muito feio e malvado. E sabe por que alguns homens se transformam em lobisomem? Dizem que quando uma família tem um 8º filho homem, depois de 7 filhas mulheres, o menino se transforma em lobisomem assim que completar 13 anos. O quê? Peraí, será que eu... Isso mesmo, maninho. A nossa família já tá até preparada. Mas pense no lado bom da história. O lobisomem não morre nunca, não envelhece nem fica doente. E só ataca as pessoas quando é ameaçado. Ou seja, só a sua aparência que será assustadora. Mas isso não será novidade para você, né? Zombou a irmã, deixando o menino ainda mais assustado. Depois dessa conversa, os dias se passaram, o aniversário também, e como nada aconteceu, todos ficaram tranquilos. Aquilo devia ser só uma lenda mesmo. Mas o que eles não sabiam é que os lobisomens aparecem apenas em noites de lua cheia. E não deu outra. Numa noite nublada e fria, na primeira sexta-feira de lua cheia, o garoto sentiu uma enorme vontade de sair de casa. Faltavam poucos minutos para meia-noite quando ele partiu sem rumo pelas ruas do bairro. Ao passar por uma encruzilhada, ouviu o badalar dos sinos. Era exatamente meia-noite. Então ele começou a se esfregar na poeira do chão e foi aos poucos se transformando em um lobisomem. Logo, o lobo grande, peludo, com garras e presas imensas, pela primeira vez, uivou para a lua. Au! Au! Após a transformação, o lobisomem passou a correr sem parar. Correu, e as luzes iam se apagando por onde ele passava. A correria tinha um motivo. O lobisomem precisava visitar 7 cemitérios antes do amanhecer. Se não fizesse isso, não conseguiria voltar à forma humana e ia permanecer transformado em lobo para sempre. Mas deu tempo. Ufa! Antes do sol nascer e do galo cantar, o lobisomem já voltava para sua casa novamente como uma pessoa normal. Ou quase normal. No dia seguinte, parecia que nada havia acontecido. As pessoas comentavam sobre o sinistro uivo de um lobo nas redondezas e nada mais. Ninguém soube da transformação e todos continuaram acreditando que a história do lobisomem era uma simples lenda. Mas, certa vez,
Batendo um papo com os amigos enquanto falavam sobre uma corrida que aconteceria na cidade, o jovem deixou escapar o seu segredo. Ah, não tem pra ninguém. Vou ganhar a corrida. Vai ganhar nada. Por que você tá tão confiante? Ah, se eu consigo percorrer 7 cemitérios em mais ou menos 6 horas, ganho essa corrida fácil, fácil. Não acham? 7 cemitérios? Foi uma gritaria danada e cada um saiu correndo para um lado. Depois desse dia, o garoto fugiu assustado e o lobisomem nunca mais foi visto naquela cidade. Mas no mundo todo há pessoas que dizem ter ouvido o uivo do lobisomem. E alguns contam que até viram a transformação. Ah, outra curiosidade. Quando o homem é branco, transforma-se em um lobo preto. Quando é negro, vira um lobo branco. Então, tome cuidado. Pode existir alguém bem próximo de você, prontinho para virar um lobisomem numa sexta-feira de lua cheia. Mas em outras datas, não se preocupe. Ele vai estar ocupado disputando as primeiras colocações em uma corrida qualquer por aí. Eu conheço um garotinho que corre bastante quando tá fugindo das minhas coelhadas. Ai! Ô, Cebolinha, não me assusta! Ah, boa, parceiro. É só falar de lobisomem que todo mundo fica assustado. Ah, isso porque ele é famoso, aparece nos filmes, mas esses outros personagens das lendas dariam também uns bons filmes de medo. Ai, nossa! Os caras que inventavam essas lendas eram bons mesmo. Ô, Maurício, você como escritor deve conhecer um montão deles, né? Não existe um autor exatamente, Cascão. São autores diversos, de diversas tribos, diversas raças, diversos povos, e essas histórias, essas lendas foram se espalhando, e são conhecidas até hoje. De repente me deu uma vontade de inventar uma lenda. Que lenda? A lenda do galoto fedido? E todos sabiam que ele estava chegando pelo mau cheiro que ele tinha. E todos ficavam assustados e queriam... Olha, gente, vamos pular essa parte e vamos para outra história. Boa, Cascão. Ah, qual é? Vê lá se tem gente que acredita nessas histórias. Eu acredito sim na história do Saci. Não é só você, Rosinha. Tem muita gente que acredita nas lendas, e até que é bom. Lenda sempre traz uma mensagem moral, um ensinamento, alguma coisa que aconteceu e tem que ser passada para a criançada principalmente. Depois, é a hora de você desligar a fantasia da realidade, mas a moral da história sempre vai prevalecer, vai ficar. Mas agora, vamos para a próxima lenda, que é a história do Negrinho do Pastoreio. Negrinho do quê? Do pastoreio. Pastoreio é uma expressão usada no sul do país, quer dizer alguém que cuida dos cavalos no campo, nos pampas. Opa, que legal! Então vamos ouvir. Há muitos anos, no tempo da escravidão, trabalhava em uma grande fazenda no Rio Grande do Sul um negrinho miúdo e fraquinho, mas muito habilidoso. Seu patrão era um homem malvado e ele obrigava o garoto a fazer todo tipo de trabalho. Certa vez, no inverno, num frio de rachar, ele mandou o garoto pastorear seus 30 cavalos, mas avisou. Ele devia ter muita atenção com o cavalo baio, que era o mais valioso da fazenda. O negrinho passou o dia todo bem longe da estância, pastoreando os animais, e no caminho de volta, no final da tarde, com muito frio e fome, resolveu parar um pouquinho para descansar e acabou dormindo. Quando acordou, ficou assustado. Raios riscavam o céu, anunciando uma grande tempestade, e os cavalos tinham fugido. Com dificuldade, debaixo de muita chuva, conseguiu reuni-los e, para ter certeza que estavam todos ali, começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29. 29? Opa! Tá faltando um. E é o cavalo baio. O negrinho procurou o cavalo fugitivo por muito tempo, mas não encontrou. Então, resolveu levar os outros 29 de volta para a estância. Já imaginou se mais algum se perdesse? Chegando lá, o estancieiro logo notou a ausência do seu valioso cavalo baio e ficou furioso. O que você fez com o baio?
Provavelmente vendeu o cavalo por uns míseros trocados, né? Seu ladrãozinho barato. Mas você vai trazê-lo de volta. Em seguida, pegou o chicote e deu uma surra daquelas no menino. Debaixo da chuva, com muito medo e chorando, o menino saiu à procura do animal. Já era madrugada quando encontrou o baio pastando. Ele o laçou, mas o nó se desfez e o cavalo fugiu novamente. Quando chegou à fazenda, sem ter conseguido capturar o animal, o negrinho foi recepcionado com a fúria do seu malvado patrão. Onde está o cavalo? Eu encontrei o baio pastando. Cheguei a laçá-lo. Mas... Mas o que, garoto? Mas não consegui segurar o laço e ele escapou de novo. Eu trago ele de volta amanhã, senhor. Amanhã coisa nenhuma. Você está mentindo e será castigado. O homem cruel bateu muito no garoto. Depois o amarrou num tronco e o colocou sobre um formigueiro. Que malvadeza! O negrinho chorou muito e, depois de sofrer a noite inteira, deu um suspiro e morreu. No dia seguinte, o fazendeiro acordou e foi olhar o negrinho. O menino estava lá, em pé, sem nenhum arranhão ou cicatriz por causa das chicotadas e nem marcas de picadas de formiga. Ao seu lado, a imagem de uma santa. E mais adiante, o baio e os outros 29 cavalos. Então, o estancieiro se jogou ao chão e implorou ao negrinho e à santa. Perdão, perdão. Eu prometo mudar. Prometo ser bom e ajudar aos necessitados. Prometo tudo o que quiserem. Sem dizer uma palavra, o negrinho montou no cavalo baio e partiu, ninguém sabe para onde. Os comentários sobre a morte do pequeno escravo logo se espalharam pela região, e as pessoas começaram a acender velas pela alma do bom negrinho. E desde então, muitos recorrem a ele quando precisam de ajuda. É comum, por exemplo, ouvir histórias de gente que fez algum pedido e foi atendido. E tem mais. Tropeiros e peões que viajam à noite relatam aos seus amigos e familiares terem visto o negrinho cavalgando, passeando pelos pampas. E na tradição gaúcha, acredita-se que o negrinho do pastoreio se tornou uma espécie de anjo bom. E as pessoas pedem sua ajuda quando precisam encontrar seus objetos perdidos. Olha, o Saci era malvado, mas esse fazendeiro não ficava atrás, não. Se eu estivesse lá, ia dar umas coelhadas nele. Esse merecia mesmo. Mas ele se arrependeu. Cara, não fez mais nada que obrigação. É que sempre existe uma esperança, né? É exatamente por isso que existem as lendas, criançada. Para as pessoas discutirem e saberem o que é certo e o que é errado. Agora vamos ouvir uma lenda bonitinha? Opa, vamos sim. Há muito tempo, em uma aldeia da Amazônia, um pajé, tupi-guarani, tinha o hábito de reunir os curumins todas as noites para contar histórias. Numa delas, um índiozinho quis saber a origem das estrelas do céu. E o pajé explicou. As moças bonitas se transformam em estrelas quando se apaixonam pela lua. Cada estrela do céu um dia já foi uma linda jovem. Por exemplo, aquela ali bem brilhante era uma índia que vivia em nossa tribo. Aquela outra... O pajé apontava para as estrelas, que pareciam diamantes brilhando no céu, e ia falando seus nomes e contando fatos curiosos sobre cada uma delas. Até que ele resolveu contar aos curumins uma história ainda mais interessante. Agora, prestem atenção. Vou contar uma coisa que aconteceu há muitos anos, aqui mesmo na nossa tribo. Sentado ao lado dos índiozinhos, à margem do rio, o velho pajé apontou para as bonitas plantas aquáticas à frente deles e começou a contar a história. Aquela é a Vitória Régia, a rainha das plantas aquáticas. Olhem só o tamanho dela. É por ter estas folhas grandes e bordas altas que ela consegue suportar o peso de vocês enquanto são curumins sem afundar. Os pequenos índios ouviam atentos enquanto o pajé continuava com a história. Nossos antepassados nos ensinaram que a lua é um guerreiro forte e valente e que ilumina a terra porque quer conquistar o coração das mais belas moças.
Quando ele se apaixona por uma delas, logo a transforma em uma brilhante estrela do céu. A primeira Vitória Régia nasceu quando uma linda índia, fascinada pelo desejo de se transformar em uma estrela, passou a perseguir a lua. Enquanto todos dormiam, ela saía da sua oca e tentava de todas as maneiras chamar a atenção da lua. Escalava montanhas e subia em árvores na esperança de poder alcançá-la, mas nada conseguia. A jovem índia não desistia. A cada dia procurava um lugar mais alto para subir. Mesmo assim, o céu continuava distante e a lua parecia não notá-la. Enquanto vagava pelas noites enluaradas entre lágrimas e soluços, ela foi ficando cansada. Certa noite, muito triste e desiludida, sentou-se à beira do rio para admirar as estrelas. Ao observar um grande reflexo branco na água, acreditou que a lua tinha vindo buscá-la. Ela se atirou nas águas profundas e nadou ao seu encontro. Durante muitos dias, os índios procuraram a bela Índia, mas de nada adiantou. Ela nunca mais foi encontrada. Emocionada com o sentimento da jovem, a lua resolveu recompensá-la. A Índia foi transformada em uma estrela diferente. E assim nasceu a Estrela das Águas, a Vitória Régia. Essa grande e bela planta que flutua com graça nas águas dos rios da Amazônia e à noite abre as pétalas de sua flor para receber os raios do luar. Os índiozinhos adoraram a história e ficariam surpresos se soubessem que a Vitória Régia pode atingir até 2 metros de diâmetro e que não vive só nos rios da Amazônia, não. Ela também é encontrada em jardins botânicos de outros países com suas lindas e perfumadas flores brancas ou rosadas. E essas flores encantam milhões de pessoas quando se abrem a todo final de tarde. Ah, o amor é lindo! Ai, é mesmo? Chico, você iria me procurar lá no fundo do rio, não iria, Chiquinho? Cara, por que eu ia procurar você no fundo do rio se eu sei onde você mora? Mas a história é muito bonita mesmo. Mas é tão tristinha, né? Também achei. Coitadinha da indiazinha, cercada de água por toda a vida. Maurício, eu tô notando que as lendas geralmente são histórias com indígenas. Tem algum motivo? Tem sim, lógico. Estamos falando de lendas brasileiras. E adivinha quem morava aqui muito antes dos europeus chegarem? Os índios. Milhares de anos inventando lendas e lendas para chegarem até nós. Então vamos ouvir mais uma lenda do nosso folclore. Maurício, lenda e folclore é a mesma coisa? Quase, quase, Rosinha. Lenda é uma história. Ninguém sabe se é verdadeira ou não. Mas com o tempo ela vai se firmando. Se fizer muito sucesso, daí ela vira folclore. E se junta aos costumes tradicionais, crenças, superstições, cantos, festas. E tudo isso enriquece a história de um povo. Nossa, eu pensei que a gente só ia ouvir as lendas. Mas isso que você tá falando entre uma lenda e outra... Ai, eu tô adorando, eu não sabia de nada disso. Mas e agora, Maurício? E agora vamos à lenda da cabra cabriola, que teve a participação muito legal da Rosinha. Vamos lá? Na zona rural de uma grande cidade, numa casinha humilde, uma garotinha de aproximadamente 8 anos morava com seus pais. Pessoas muito simples que, ao anoitecer, discutiam sobre os mais variados assuntos. Enquanto seus pais conversavam, a garotinha brincava de um lado para outro, mas, como qualquer criança, era curiosa e prestava atenção na conversa dos pais. Naquela noite, eles estavam falando sobre uma tal cabra cabriola. Mulher, escutei uma história de arrepiar os cabelos sobre uma tal de cabra cabriola. Ai, mas eu já tô com medo só de ouvir falar nesse nome. E os pais continuaram com a prosa. Eu ouvi dizer que a cabra cabriola é um ser assustador. É meio monstro, meio cabra.
Olha, com os dentes afiados, que solta fogo e fumaça pelo nariz, pelos olhos e pela boca. Vixe, Maria. Ó, conto que ela já apareceu no Pará, no Ceará, em Pernambuco e em vários outros lugares do Brasil. Mas nossa! Ai, que eu fico até toda arrepiada de ouvir falar. Ela é mesmo tão perigosa? Ó, dizem que ataca as crianças que andam sozinhas pela rua, coloca em um saco e leva pra fazer sabão. Ai, 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 ai. Mas ainda bem que eu sempre pego na mãozinha da nossa Fia quando passeamos. A garotinha, muito esperta, não desviava a atenção nem por um minuto, enquanto seu pai continuava reproduzindo tudo o que tinha ouvido sobre o assunto. A parte mais terrível dessa história é que a cabra cabriola também entra nas casas procurando as crianças mal criadas, travessas, mentirosas e desobedientes. Ela se esconde no quarto delas, dentro dos armários, das gavetas ou debaixo das camas para assustar as pobrezinhas no meio da noite, cantando mais ou menos assim. Cantando? Cantando? Sou a cabra cabriola e só assusto criança malcriada. Se você não se comporta direito, te levo pra minha morada. Ara! E como quem lembra de uma informação muito importante, de repente, o pai da menina disse à sua esposa: Ah, agora você vai saber quem é a tal de cabra cabriola. Mas quem é? Aposto que você já ouviu falar em bicho-papão. Mas é claro, eu já ouvi várias histórias sobre ele. Pois então, mulher, a cabra cabriola é conhecida em alguns lugares como bicho-papão. Mas é mesmo, homem? É? Mas agora chega de história, vamos dormir. Vamos dormir mesmo. Pressado. No dia seguinte, a garotinha foi à escola e contou para seus amiguinhos tudo o que tinha ouvido sobre a cabriola. Mas claro, do jeito dela, né? Meu pai disse que ela é horrível. Tem uma boca enorme, os dentes muito afiados. Lança fogo pelos olhos, pelo nariz, pela boca. Ai, quando chega a noite, ela entra nas casas assustando as crianças. As crianças desobedientes, as mentirosas, as que brigam na escola, e aquelas que não fazem a lição. Todos os seus amiguinhos ficaram assustados e mal conseguiam respirar. E a menina não parava. Meu pai também disse que quando ouve alguma criança chorando à noite, é porque a cabriola deve ter aparecido na casa do malcriado. Mas não se preocupem, em caso de criança obediente, estudiosa, ela não passa nem perto. A história se espalhou pelo colégio e as crianças, com muito medo, começaram a se comportar como nunca. Até suas notas melhoraram. E não foi só isso, não. A convivência com a família, com os amigos, ficou praticamente exemplar. Os pais e os professores ficaram espantados e nunca souberam o motivo para aquela mudança tão radical, mas muito positiva entre os alunos. Já a cabra cabriola, muito triste com o desfecho dessa história, continua esperando até hoje a próxima traquinagem. Lozinha, adorei a sua participação. Obrigada, Cebolinha. Muito gentil, viu? Pra aumentar as coisas é com ela mesmo. Chiquinho, não fala assim de mim, vai. Nossa, mas que bicho feio essa cabra, hein? Mas pelo menos ela não tem cheiro fedido. Maurício, essas lendas são bem brasileiras, né? Nos outros países também existem lendas? Tem sim. Outros povos criam lendas também, suas histórias, e algumas até são parecidas com as nossas. Mas as nossas são melhores.